Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui. E nessa apresentação eu vou tentar no menor tempo possível mostrar como é possível, como qualquer pessoa pode garantir um futuro financeiro muito melhor para si mesmo e para a sua família. Em outras palavras, como é possível montar uma carteira previdenciária para viver de renda lá na aposentadoria, recebendo dividendos todos os meses, já a partir do próximo mês e mesmo que você tenha pouco dinheiro para investir. Eu falo isso porque hoje eu já tenho um patrimônio que gera uma renda passiva mais do que suficiente, muito mais do que suficiente, graças a Deus e aos meus esforços, para custear minha vida, para bancar o meu custo de vida, meu estilo de vida atual. E não apenas eu tenho, como também eu tenho vários alunos que já alcançaram, seja esse patamar de liberdade financeira, seja a possibilidade de receber dividendos todos os meses, que crescem todos os meses, que crescem todos os anos. E daqui a pouquinho eu vou até compartilhar alguns depoimentos e também alguns exemplos de crescimento dessa renda passiva. Então, se é isso que você quer, não só para agora, mas para o seu futuro financeiro, eu recomendo fortemente que você assista a essa apresentação até o final. Eu já defino aqui uma meta. A primeira meta de valor para você receber de dividendos. Anota aí, R$ 997. Rafael, por que R$ 997 e não R$ 1.000? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Mas essa vai ser a primeira meta. Você montar uma carteira, estruturar a sua carteira para que você receba de maneira acumulada pelo menos R$ 997. Claro que isso, se você estiver começando agora, você nunca investiu, isso não vai acontecer da noite para o dia, tá? Mas existe um plano para que você consiga alcançar isso o mais rápido possível. E eu também vou mostrar que alguns alunos meus conseguiram alcançar esse patamar em 12 meses e em outros até menos, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou compartilhar isso com vocês. Sobre esse motivo dos 997, já eu falo. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns resultados. Vou até aqui compartilhar isso na tela, aqui, deixa eu passar aqui na apresentação para a tela para que vocês possam ver, tá? Esse aqui foi o resultado da Sâmia, tá? Que ela começou recebendo no primeiro mês, ela recebia apenas R$ 44 de dividendos e 11 meses depois ela já recebia R$ 997. Desculpa, R$ 2.299. Eu fiquei com o número 997 na cabeça. Daqui a pouco a gente chega nele, tá? 299. Então, assim, no acumulado, em apenas 11 meses, a Sâmia já recebia mais de R$ 1.900. Quase o dobro da meta que eu tinha estabelecido. O outro exemplo foi da Maria Bindati. Ela recebia R$ 132 por mês de dividendos, e depois de ter acesso a essa metodologia que eu vou compartilhar com vocês ao longo dessa apresentação, em apenas 12 meses ela passou de 132 para R$ 583, quase 4 vezes. No acumulado desses 12 meses, mais de R$ 4.400 em dividendos, em renda passiva, tá? Outro exemplo, a Fátima. A Fátima recebia R$ 531, já era uma boa renda passiva, mas depois de ter acesso a esse método e utilizar e colocar ele em prática, essa renda passiva quase triplicou. No 12º mês já estava em R$ 1.459. Nesse acumulado de 12 meses, já foi quase R$ 11.700, quase R$ 12.000, né? Já estava na renda média de quase R$ 1.000 por mês. E o Wilson, que recebia já uma bela de renda passiva, mais do que até o salário mínimo atual, R$ 1.665 ele já recebia, ao final de 12 meses, ele já tinha uma renda passiva superior a R$ 6.000. Então, multiplicou basicamente por 4 a sua renda passiva, e em 12 meses isso aí dá um acumulado de mais de R$ 62.000, tá? E para quem é essa metodologia? Para quem vai servir o conteúdo dessa apresentação? Basicamente, para vários tipos de investidores, tá? Vai servir para quem ainda não começou a investir, e talvez esse seja aquele que termina aproveitando melhor, porque se você nunca investiu, é bem melhor começar da maneira correta. Quem já começou da maneira errada sabe bem o que eu estou falando, que seria o segundo tipo de pessoa, que já começou, mas não tem a mínima ideia do que está fazendo. Por quê? Aquela pessoa que começou porque se mostrou interessado, se mostrou curioso, mas simplesmente, sei lá, seguiu a dica de investimento de alguém, seja do assessor, alguma carteira recomendada, um vídeo que assistiu no YouTube ou no Instagram, simplesmente fez, mas não tem a mínima ideia do que está fazendo. Vai servir para você também, porque agora você vai ter acesso a um método simples e efetivo para poder tomar suas decisões de investimentos. Vai servir também para aquela pessoa que já começou, estudou alguma coisa, seja por conta própria, talvez tenha até feito algum curso, mas não está satisfeito com os resultados que obteve até agora. Então vai ser bem útil para você
também. Vai servir para aquela pessoa que quer receber dividendos todos os meses. Tem gente que, sei lá, já acumulou um patrimônio legal e quer mais otimizar essa geração de receita. Ou não tem ideia de como fazer essa geração de renda passiva, ou seja, de dividendos, rendimentos, para receber todos os meses caindo lá na sua conta, tá? De maneira segura, sem se expor a riscos desnecessários, tá? Com investimentos totalmente legais. Então, para quem quer ter acesso a uma metodologia como essa, o que eu vou compartilhar com vocês nessa apresentação, também vai servir. Vai servir também para aquela pessoa que investe apenas através de fundos de investimento ou planos de previdência privada. Então, tem pessoas que só a vida inteira, seja porque eu nunca tive tempo para investir, nunca tive interesse, ou nunca soube, nunca me senti seguro, então eu só investi de maneira terceirizada, com fundo de investimento, com plano de previdência, e também não está satisfeito com os resultados, seja porque viu o resultado de outras pessoas, seja porque quando compara às vezes com índices simples, como, sei lá, a variação da taxa Selic, do CDI, você está com rentabilidade abaixo disso. Então você quer mais para sua vida, sem ter que estar pagando taxa de administração para os outros. Se você quer uma metodologia para poder investir por conta própria, sem se expor a riscos desnecessários, essa apresentação também vai servir para você. E também para aquela pessoa que deixa o seu dinheiro ser administrado pelo seu assessor de investimento. Isso, infelizmente, é muito comum. Sobretudo para pessoas que têm, às vezes, um patamar de renda mais alto e aí termina ficando muito atolado com as obrigações de trabalho, sei lá, advogados, médicos, já tem uma renda boa e simplesmente vai lá, abre a conta na corretora e terceiriza tudo. Deixa que o assessor tome conta dos seus investimentos e quando você vai ver, estuda um pouquinho e começa a comparar, você vai achar, caramba, só estou tomando ferro. Esse cara só está gerando meu patrimônio, comprando, vendendo, ativos que eu nunca ouvi falar e aí eu também não estou satisfeito com meus resultados. Então, se você quer ter acesso a uma metodologia que funcione, que te dê resultados, mas que ao mesmo tempo seja bem simples, até porque você não quer tomar todo o seu tempo com investimentos, essa apresentação também vai servir para você. Então, eu recomendo que você fique até o final dessa apresentação para ter acesso a essa metodologia. Você vai ver, é bem simples. 5 parâmetros só para que você possa tomar decisões de investimentos e isso seguramente vai mudar a tua vida financeira, o teu futuro financeiro e a tua carteira, a maneira como você investe o teu dinheiro, tá? Mas antes, eu queria compartilhar com vocês uma história que, desde que eu tive acesso a essa informação, a essa estatística, isso sempre me chocou muito. Vamos dar uma olhada nisso agora. Eu acredito fortemente e, na verdade, sou um grande defensor de que investir para garantir uma aposentadoria tranquila é ou deveria ser a maior preocupação tanto dos jovens quanto daquelas pessoas que já estão mais próximas de se aposentar. Eu acho que isso é uma preocupação muito relevante, sobretudo quando você analisa a situação dos aposentados do Brasil, que é o que eu sempre chamei de a grande traição da aposentadoria brasileira. Vou compartilhar com vocês aqui também agora um gráfico. Deixa eu passar aqui para minha tela. Na verdade, deixa eu até sair da frente da tela para poder mostrar melhor. É um gráfico que foi a fonte desse gráfico é o IBGE, tá? É um gráfico oficial, falando sobre a situação da Previdência Social no Brasil, né? Do INSS, a situação dos nossos aposentados. A verdade é que, no momento que essa pesquisa foi feita, há alguns anos, 46% dos aposentados dependem de parentes, 28% depende de caridade, 25% são obrigados a continuar trabalhando, mesmo depois de aposentados, e apenas 1% deles são independentes. E eu acho que esse gráfico ele me pega muito porque eu fui pai recentemente, tenho 2 filhos e sempre pensei em desde que eu tive filho, na verdade eu já pensava nisso em relação a meus pais, mas depois que eu tive filho eu acho que isso me pegou ainda mais. Eu sempre pensei neles para basicamente ter 2 situações. Primeiro, poder oferecer o melhor para eles. Eu acho que isso é o sentimento que todos os pais têm em relação aos seus filhos. Poxa, eu quero ter a melhor situação financeira possível, não necessariamente para estar dando carrão, estar dando apartamentos para todos eles, mas para oferecer o melhor que eu puder oferecer, boa formação, bom estudo, enfim, boas experiências. Mas também para que no meu futuro eu não precise depender nada deles. Para mim seria muito, muito ruim ter que depender dos meus filhos, ter que depender da caridade de alguém, de auxílios ou o que quer que seja, ou mesmo ter que continuar trabalhando por obrigação e não por opção. Eu quero trabalhar até morrer, porque eu gosto muito do meu trabalho e mesmo que eu deixe de gostar do meu trabalho atual, eu seguramente vou encontrar um outro trabalho para seguir fazendo. Mas
que isso seja por opção e não por obrigação. Então, observar que apenas 1% dos aposentados brasileiros atuais são independentes financeiramente, isso sempre me pegou muito. Quando descobri, tive acesso a esse gráfico há alguns anos, isso me pegou muito. E isso me pegou muito porque quando eu paro a pensar em como foi a minha formação, que talvez seja uma formação muito parecida com a sua e da imensa maioria dos brasileiros, é aquela formação clássica, né? A formação bem conservadora no sentido que, olha, o ideal é você estudar, fazer uma boa faculdade, fazer um bom curso, que tenha uma boa empregabilidade, se possível, passar num bom concurso para que você possa se aposentar com um bom salário. Não sei se essa foi a tua situação, se é isso que você está vivendo, inclusive agora, seja faculdade que você está fazendo, ou está estudando para concurso, ou mesmo já passou no concurso e é o que você está fazendo agora, ou é o que você busca. Eu acho que em algum momento da vida isso termina passando pela imensa maioria das pessoas. E foi assim que eu fui instruído, que eu fui formado. E é importante deixar claro que eu não vim de família rica, nem nunca recebi um único real dos meus pais para investir, mas tive uma base de educação financeira muito sólida naquilo que eu acho que é bem importante para quando você está começando. É de você não gastar tudo que você ganha, de você permitir que uma diferença daquilo que você receba seja utilizado para investimentos. Então, meus pais nunca tiveram grandes conhecimentos, na verdade, nunca tiveram conhecimento sobre investimentos, exceto poupança, que também é aquele investimento clássico, mas sempre fizeram sobrar um pouquinho todos os meses para que eles investissem e conseguissem galgar coisas melhores na vida deles. E graças a Deus, eles conseguiram ter êxito mesmo vindo de uma classe mais pobre, ascenderam para a classe média e terminaram suas vidas em uma situação bem boa. E aí o que eu parti foi dessa base de educação financeira sólida, né? Mas pouca gente sabe, eu cursei ciência da computação, apesar de hoje trabalhar nessa área de educação financeira, alguns acham que eu fiz economia ou algo desse tipo, não. Eu cursei ciência da computação e, inclusive, assim que eu me formei, eu passei num concurso também na área de ciência da computação, lá em 2005 ainda. E o meu primeiro ponto de virada para começar a me alertar para criar uma mudança na minha vida financeira foi justamente esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você teve acesso, já leu esse livro. Para mim, esse livro ele é fantástico e traz lições sensacionais em várias áreas da vida. Mas ele me apresentou basicamente na verdade, eu acho que um conceito que explodiu minha mente. Que foi aquele conceito de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Rafael, o que é esse danado de colocar o dinheiro para trabalhar para você? Basicamente isso usando as palavras do próprio Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, você adquirir ativos que geram renda para você. Rafael, ainda não entendi. Dá um exemplo bem simples, que é o que inclusive ele também usa no livro, para que você possa entender. Se, por exemplo, você compra um imóvel e aluga aquele imóvel para uma outra pessoa, aquele imóvel passa a fazer o quê? Gerar renda para você. Então, aquele dinheiro que você investiu na compra daquele imóvel passa a gerar dinheiro para você. Então, investir, isso é um exemplo, não estou recomendando não, pelo contrário, eu até nem gosto desse tipo de investimento, pelo menos para a maioria das pessoas, para quem não tem tanto dinheiro assim para investir, que te limita muito. Diversificar é muito melhor. Mas se você comprou um imóvel, aquele imóvel começa a gerar dinheiro para você, você pode sair de férias, você pode estar dormindo, você pode estar desempregado e ainda assim aquele imóvel vai estar gerando dinheiro para você. Isso é o dinheiro trabalhando para você. Quando você só faz trabalhar para receber dinheiro, que é aquele trabalho clássico da renda ativa que a maioria das pessoas tem, tá? Mas o problema é quando você só tem isso, que é você trabalhar pelo dinheiro. Então você vai lá, trabalha e recebe dinheiro no final do mês. Trabalha e recebe dinheiro no final do mês. Mas se você gasta tudo que ganha, não investe uma diferença, você vai passar a vida inteira fazendo isso. Por isso que uma parte da sua renda tem que ser direcionada para os seus investimentos. Ou seja, você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. Essa basicamente é a diferença entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela que vem da sua força de trabalho e renda passiva é aquela que vem dos seus investimentos, de você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Aí pode ser você investir num fundo imobiliário e aquele fundo imobiliário começa a pagar dividendos para você todos os meses. Você investir em ações de boas empresas pagadoras de dividendos. Aquelas empresas começam a pagar dividendos para você todos os anos. Aí tem vários tipos de investimentos em ativos financeiros que vão te gerar essa renda passiva. Então, o objetivo que todo mundo busca, no final das contas, ou pelo menos deveria buscar, é você investindo cada vez mais para que essa renda passiva vá crescendo, e chegue a um momento em que essa renda passiva seja suficiente para custear o teu estilo de vida, tua necessidade. Quando você chegar nesse patamar,
você se torna financeiramente independente. Não é que você vai se aposentar, não é que você vai largar o seu trabalho, mas agora você já tem uma renda que é gerada pelos seus investimentos que já é suficiente para te bancar. Isso permite que você tenha muito mais liberdade. Então, assim, quando eu tive acesso aos ensinamentos desse livro, do Pai Rico, Pai Pobre, eu defini como meta de vida mesmo colocar o dinheiro para trabalhar para mim até que eu não precisasse mais trabalhar. E aqui está a palavra-chave. Precisar. Não é que eu não queria. É que eu queria ter essa possibilidade para colocar em prática mudanças na minha vida, reduzir minha carga de trabalho, ter mais flexibilidade, mudar o meu tipo de trabalho, fazer alguma transição que eu quisesse fazer. Então, em outras palavras, o que eu buscava ali era alcançar a minha liberdade financeira. E esse conceito de independência financeira, que também está lá no livro do Kiyosaki, para mim, explodiu minha mente. Explodiu, inclusive, no sentido de eu fazer as coisas de maneira, usando uma palavra bem nordestina, abufelada, né? Ou seja, colocando o carro na frente dos bois, ou ainda tentando fazer com tanta ansiedade que eu nem parei para fazer, para estudar, para fazer aquilo da maneira correta. Porque o que eu tinha a partir dali foi uma única coisa, era um desejo pulsante de alcançar esse objetivo. Nada mais, eu só estava querendo buscar aquilo. E aí, obviamente, eu cometi uma série de erros. Então, investi em planos de previdência privada que eram furadas, investi em fundos de ações que também tinham taxas de administração altíssima, segui a diquinha dos outros e terminei quebrando a cara, seja youtuber, seja carteiras recomendadas, dicas de assessor de investimentos. Então, eu tentei fazer várias coisas que fui quebrando a cara, fui vendo que não estava dando resultado, talvez você já tenha passado ou esteja passando por isso agora. Também tentei investir por conta própria, sem nenhum método. Alguém falava Petrobras, bora comprar Petrobras. Falava Vale, comprava Vale. Falava de Gerdau na época, comprava aquilo ali. Mas só porque estavam os outros falando, não tinha método, não existia uma estruturação de carteira, uma alocação de ativos. Quanto eu quero investir em renda fixa, em fundos imobiliários, em ações aqui no Brasil. Investir no exterior, então, nem se falava naquela época. Então, já tentei várias coisas sem nenhum método. E eu comecei a ver que, poxa, por esse caminho daqui, não vai rolar, não vai dar certo. E aí foi quando eu, não, vamos lá com calma, vamos voltar alguns degraus e começar a estudar. E eu comecei a estudar muito. Aqui no Brasil não tinha uma literatura densa sobre isso. Eu basicamente tive que recorrer à literatura americana, né? Então, estudei muito sobre asset allocation, né? Que é a alocação de ativos. Se você não sabe o que é isso, não importa. Ao longo dessa aula eu vou falando mais, mas basicamente é como você alocar seus ativos, seus investimentos financeiros em diferentes classes de ativos. Estudei também sobre value investing, basicamente é sobre investimento em valor, em como você identificar o que são empresas de valor, ativos de valor de maneira geral, baseado no seu crescimento de lucratividade, no seu histórico, no seu bom desempenho, e escolher aqueles ativos que tenham mais valor, que tenham mais possibilidade de gerar valor para você, seja através de dividendos, seja através da valorização, né, do ganho de capital daqueles ativos. E defini a partir daí, né, primeiro, voltei alguns degraus, estudei a parte teórica e defini como premissa basicamente 3 coisas para a minha vida. Eu queria ganhar mais, e foi aí que eu decidi que eu queria não apenas passar num novo concurso, um concurso com uma carga horária menor, mas também iniciar projetos paralelos, tá? Então, passei no novo concurso em que eu reduzi minha carga horária de 8 para 6 horas, então aumentei meu salário e diminui minha carga horária e comecei projetos em paralelos. Naquela época, o meu maior foco era o blog Quero Ficar Rico. Talvez você me conheça dessa época, talvez até não, acho que poucos me conhecem desde essa época, mas na época, lá em 2010, 2011, 2012, por ali, era o blog independente, o maior blog independente de educação financeira do Brasil. Então, quem naquela época buscava sobre informações de investimento, sobre tesouro direto, seguramente já deve ter lido algum artigo meu lá na internet. Então, comecei alguns projetos paralelos, passei no novo concurso e essa era a primeira premissa, ganhar mais. A segunda premissa, investir mais. Então, ganhando mais e gastando o mínimo necessário para mim, sobrava ainda mais dinheiro para poder investir. E eu queria colocar aquele dinheiro para moer, eu queria colocar aquele dinheiro para se multiplicar o mais rápido possível para alcançar o quanto antes aquela minha liberdade financeira, aquilo que eu tanto buscava, né? E a terceira premissa era investir melhor, que era investir através de um método, que depois de estudar os fundamentos lá de fora, baseado em alocação de ativos e investimento em valor, eu consegui finalmente chegar a uma metodologia que aí sim eu me sentia mais seguro, mais confortável, embasado teoricamente, vendo resultados práticos e gerando já algum tipo de renda passiva naquela época. Então, quando eu cheguei a essas 3 premissas, e comecei a colocar em prática, ganhar mais, investir melhor,
eu consegui acelerar muito o meu progresso. E, obviamente, esses projetos em paralelo, junto com aquele meu novo concurso, foi me dando retornos maiores até chegar ao ponto que, em 1º de novembro de 2013, eu pedi exoneração, que é o termo técnico que a gente usa para falar do pedido de demissão no serviço público. Tá? Então, eu pedi exoneração do meu último emprego, tá? Do meu último cargo público, e desde então eu passei a trabalhar única e exclusivamente com aquilo que eu mais gosto, que é a educação financeira, é falar sobre investimentos. Mas ali eu comecei a fazer isso de maneira exclusiva, e aí obviamente isso trouxe uma série de vantagens para mim. E aqui eu compartilhar, vocês vão ver que eu sou um cara muito dos livros, né? Então falando agora desse segundo livro aqui, A Psicologia Financeira, para mim é um dos melhores livros também já escritos sobre a educação financeira e investimento de maneira geral. Ele tem uma frase que é muito legal, vou até ler ela aqui para vocês, está aqui no meu roteiro, que é o seguinte: a forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer: eu posso fazer o que quiser hoje. Isso para mim é muito forte, porque basicamente era nisso que eu traduzia a liberdade financeira. A liberdade financeira não era se aposentar, ir para a praia e ficar bebendo água de coco na sombra, não era isso. Pode ser isso em alguns momentos, mas não era isso o tempo todo, até porque eu não seria entediante fazer isso todos os dias. Mas você acordar todo dia e poder dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje, seja trabalhar pra caramba, seja, sei lá, me exercitar, seja passear, seja curtir com meus filhos, seja curtir com minha esposa, isso é muito grande, porque o grande objetivo da liberdade financeira é justamente isso, é ter controle sobre a própria vida. E talvez você tenha várias definições do que é felicidade, do que é riqueza para você, e obviamente eu estou longe de querer estabelecer qual é a regra ou como deve ser a tua definição disso. Mas eu acredito que praticamente todas essas definições de felicidade passam por ter controle sobre a própria vida. Você saber o que você quer fazer, quando você quer fazer, com quem você quer fazer, pelo tempo que você quer fazer. Então, quanto mais você tem essa liberdade de tempo, liberdade geográfica, você poder fazer de onde você quiser, com quem você quiser, quando você quiser, pelo tempo que você quiser, isso, no final das contas, é o que não tem preço. Não é gastar com Mastercard. Mastercard é ter liberdade financeira. Para mim, liberdade financeira não tem preço. Então, eu entendo que a liberdade é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar para você. Por isso que eu acho que é tão importante você cuidar do seu futuro financeiro. Você investir pensando no seu futuro financeiro, para que você tenha cada vez mais liberdade. Talvez você não chegue ao patamar de ter uma liberdade financeira plena, mas quanto mais você acumula e mais renda passiva você gera, menos você vai depender daquela renda que vem da sua força de trabalho, e você vai ter, seja um complemento para a sua aposentadoria, seja uma renda que vai ser suficiente ou até mais do que suficiente para aquilo que você pretende. E aí, com essa mudança na minha vida, né, que eu saí do meu último cargo público e pude me dedicar exclusivamente à educação financeira, isso trouxe também vantagens não apenas do ponto de vista profissional, mas pessoal também, né? Eu tive muito mais tempo para empreender meu negócio, para levar ele de maneira mais profissional e também para curtir a minha vida. Então, não é à toa que desde lá quando eu deixei, no finalzinho de 2013, a partir de 2014, eu conheci hoje já mais de 90 países. Eu morei na Tailândia, que era um sonho meu, por 6 meses. Eu e a Raquel, na época minha namorada, hoje minha esposa, conheci o Sudeste Asiático. Entre 2015 e 2018, eu passei mais tempo fora do Brasil, viajando por vários lugares do que aqui no Brasil. Então foram 4 anos bem intensos de viagens, né? Quando eu me casei em 2016, só para dar um exemplo, a gente deu uma volta ao mundo literalmente em 80 dias. A Raquel é a louca da viagem lá e programou uma viagem para ser feita em exatos 80 dias, passando por todos os continentes. Isso foi a nossa lua de mel. A gente se casou no dia 1º de novembro. 1º de novembro é uma data muito importante para mim. A gente começou a namorar em 1º de novembro de 2009. Eu pedi exoneração em 1º de novembro de 2013 e me casei com a Raquel em 1º de novembro de 2016. Olha só que interessante. E a gente deu uma volta, a nossa lua de mel foi uma volta ao mundo em 80 dias, passando por todos os continentes e pelas 4 estações do ano. Depois, em algum momento, eu explico como é que a gente conseguiu essa mágica. Mas é por hemisfério sul, hemisfério norte, a gente pegou troca de estação também, tá? Mas foi assim, foram experiências fantásticas. Hoje, eu sou casado com a Raquel, tenho 2 filhos maravilhosos e tenho a possibilidade de morar na praia, que foi onde eu sempre sonhei em morar. Então, essas foram minhas conquistas pessoais, mas também tive minhas conquistas profissionais, né? Não apenas o blog Quero Ficar Rico, que, como eu tinha falado já, foi o maior blog independente de educação financeira do país. Criei um canal no YouTube que hoje tem mais de 320 mil inscritos, tá? O @Rafael Seabra. Pode pesquisar lá no YouTube, Rafael Seabra, que você vai me achar.
Meu Instagram tem mais de 140 mil pessoas que me acompanham lá também, no @quero ficar rico. Para quem não sabe por que do Quero Ficar Rico, é desde a época do blog Quero Ficar Rico, por isso que eu ainda uso esse @. E também escrevi o livro Quero Ficar Rico, que é esse daqui, para quem não conhece, tá? Deixa eu mostrar aqui, pronto. Que foi o livro mais vendido do Brasil na semana que ele foi lançado, segundo a revista Veja. Eu mato a cobra e mostro o pau. Aqui tá a revista Veja, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vai dar, porque eu acho que a câmera fica distorcendo. Não tá dando para ver, mas é esse daqui. Eu acho que vou mostrar a imagem também. Já que não apareceu, eu vou botar o print. O print deve estar aparecendo exatamente aqui para você agora, na edição do vídeo. Então, tudo isso, todas essas conquistas que eu tive, só existiram porque em algum momento eu decidi cuidar do meu futuro financeiro. Decidi fazer diferente daquilo que sempre se ensinou na faculdade. Que é ter uma renda e entregar aquela renda na mão do governo e depender de INSS ou às vezes de um plano de previdência e ficar torrando tudo que eu ganho porque eu mereço e ficar sempre dependente desse sistema. Eu resolvi fazer diferente porque em algum momento eu decidi criar essa minha carteira de investimentos, essa carteira previdenciária, que é isso que eu quero apresentar para vocês a partir de agora. Uma metodologia simples e efetiva de apenas 5 parâmetros de como você pode criar a sua própria carteira previdenciária para poder viver de renda na aposentadoria, tá? Recebendo dividendos todos os meses, já a partir do próximo mês, e mesmo que você tenha hoje ainda pouco dinheiro para começar. Então vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. Bem, antes de qualquer coisa, o que é então uma carteira previdenciária? Então, uma carteira previdenciária nada mais é do que um portfólio de ativos financeiros diversificados, ou seja, investimentos em classes de ativos diferentes, sem se expor a riscos desnecessários, porque a ideia é que eles sejam seguros e que o risco deles compense o retorno que ele está gerando, com o potencial de geração de renda passiva que cresce com o passar do tempo, para que você consiga utilizar isso na aposentadoria. Então, basicamente, é uma carteira formada por investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários, em ações aqui no Brasil e até no exterior, caso você deseje ter não apenas dividendos em dólar, mas outro tipo de proteção. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu vou usar como exemplo, até porque aqui no Brasil termina sendo aquele que as pessoas têm mais interesse. Eu vou falar sobre um investimento em ações. Investimento em ações de empresas brasileiras. E mostrar como é simples você utilizar uma metodologia com apenas 5 parâmetros e ainda assim conseguir identificar ótimas empresas para investir, tá? Então, primeiro de tudo, o que é uma ação? Eu acho que, por mais que as pessoas ouçam falar sobre isso, acha não, a ação é, sei lá, é um papel, é botar dinheiro na bolsa de valores, é um cassino, quer que seja. E não é. Uma ação é literalmente um pedacinho de uma empresa que está listada na bolsa de valores. Quando você compra uma ação de empresa, uma açãozinha que seja, tá? O que você está fazendo é literalmente se tornando sócio daquela empresa e passando a ter direito a receber uma participação no lucro daquela empresa. É óbvio que quanto mais ações de uma empresa você tiver, maior vai ser a sua participação no lucro daquela empresa. E o nome dessa participação no lucro daquela empresa no mercado se chama dividendos. Então, quando você investe em ações de boas empresas que são lucrativas, todos os anos essas empresas vão pagar dividendo para você. Claro que aqui no Brasil existem ações de mais de 300 empresas. Existe uma série de pessoas falando sobre comprar isso, vender aquilo, corretoras, influenciadores, carteiras recomendadas, casos de análise, e isso causa um rebuliço, causa uma complicação na sua cabeça. Então, se você quer fazer esse investimento por conta própria, é necessário que você tenha acesso a uma metodologia, um método que ele seja ao mesmo tempo simples, afinal você não tem todo o tempo do mundo para estar cuidando disso, o mais importante é você cuidar do seu próprio trabalho, e que ao mesmo tempo seja efetivo. Não adianta ser simples se ele não te der retorno, e não adianta ser um método que te dá retorno, mas que toma pra caramba do teu tempo. Ele precisa ter essas duas características, simplicidade e efetividade, para que você possa escolher as melhores ações para você investir o seu dinheiro. E agora, prepara o papel e a caneta para anotar alguns ativos a partir de agora. Eu vou até compartilhar mais uma vez minha tela com você. Dá uma olhada nisso daqui. Eu vou mostrar para vocês algumas empresas, tá? Antes de mostrar, vou até deixar isso claro. Isso não é recomendação de investimento e não é mesmo, tá? Não é porque eu sou influenciador e estou usando essa terminologia para você não entender como recomendação. É porque não é. Eu estou mostrando o desempenho. Vou mostrar o desempenho histórico de algumas empresas até agora, para depois a gente discutir o que é que essas empresas têm em comum, tá? Então, dito isso, deixa eu até sair aqui da frente da tela para poder mostrar.
Essa daqui é o gráfico da VEG desde o seu IPO. Não do seu IPO, né? Já dos últimos os últimos 25 anos, de 98 para cá. Então, isso aqui é o desempenho dessa empresa VEG. Se você não conhece a empresa, está tudo bem. Ela, nesse período, ela teve um retorno, nesses 26 anos, de 85.000%. 85.000%. É um número até difícil de você gente pensar em como ele se multiplica. Mas aí, multiplicar essa rentabilidade por quase 852 vezes, mais de 850 vezes o valor investido inicialmente. Isso dá um retorno médio anual de 31% ao ano. 31% ao ano. Mais uma vez, isso não é nenhuma garantia de rentabilidade, não é que vai acontecer novamente no futuro, mas foi o que aconteceu com essa empresa nos últimos 26 anos. Outro exemplo para vocês, essa provavelmente você deve conhecer, Raia Drogasil, tá? Porque ela é uma rede de farmácias aqui que existe no Brasil, que ou trabalha com a marca Drogasil ou com a marca Droga Raia. Tá? Também tem uma cotação histórica que é um absurdo. Desde lá de 2004, ela valorizou 283.000%, o que dá um retorno nesses últimos 25 anos de 37% ao ano. Estou falando 37% ao ano, não é durante todo esse período. 37% ao ano, todos os anos, tem um crescimento, obviamente, exponencial e dá isso, mais de 280.000% nesse período. Seguimos aqui. Próxima empresa. Outra empresa que, essa aqui você talvez não conheça como um nome de empresa, mas provavelmente utiliza ela de alguma maneira, ou pelo menos uma parte do Brasil utiliza, até porque ela é a maior geradora de energia privada do Brasil, que é a ENGIE, negociada com o código EGIE3, tá? Então, a ENGIE teve uma valorização de 43.000% desde lá nos últimos 26 anos, o que dá 27% ao ano, tá? E aqui, por fim, outra empresa que essa sim, todo mundo conhece, Banco Itaú. Lá desde os últimos 29 anos, né, desde 96, 95, ela teve uma valorização de mais de 33.000%, um retorno anual de 23% ao ano nos últimos 29 anos. Então, o que voltando aqui para a imagem, o que será então que essas empresas têm em comum? E é isso que a gente vai ver a partir de agora, através da metodologia que eu vou explicar para vocês. E a base da metodologia que eu vou explicar para vocês, até primeiro falando do nome do método, para depois explicar a metodologia, o que eu vou introduzir para vocês agora é a minha metodologia de investimentos. A metodologia que eu utilizo para investir meu próprio dinheiro, que eu ensino para os meus alunos e que os meus alunos eles investem dessa maneira, eu coloco em prática e também tem ótimos resultados, como eu tinha mostrado para vocês lá no começo dessa apresentação. E essa metodologia é o vestibular da Sociedade Milionária. O vestibular da Sociedade Milionária é uma metodologia que eu criei depois de anos e muitos anos de estudo até a criação de um método baseado na melhor literatura que existia no mundo, na verdade, na época, que foi a literatura americana, em alocação de ativos e investimento em valor, que eu coloquei em prática e tive ótimos resultados, ensinei para os meus alunos, eles tiveram ótimos resultados. E eu me sinto muito confortável em compartilhar ela com vocês. Então, é uma metodologia que ela é basicamente baseada em 5 parâmetros. Vou até compartilhar isso com vocês aqui. Deixa eu até passar aqui para captura, para vocês entenderem. Tem 6 parâmetros aí, Rafael. 6 parâmetros, né? Porque um deles, ele é, vamos dizer assim, facultativo, e eu vou explicar isso para vocês. Mas a metodologia que, do ponto de vista mais fundamental, o que é realmente importante nessa metodologia, quando você vai escolher uma boa empresa para investir, é você olhar, em primeiro lugar, a lucratividade da empresa. Quando você pensa para investir em ações, você tem que pensar da mesma maneira que você pensaria numa empresa que você gostaria de ser sócio, entre aspas, na vida real. Porque quando você investe em ações, você está se tornando sócio da empresa. Mas a empresa ela tem que ser lucrativa, de preferência que esse lucro venha crescendo com o passar do tempo. Que o endividamento dela seja controlado ou que não exista. Ou seja, ela tenha mais dinheiro no caixa do que de dívida, para que ela não tenha nenhum problema com pagar tantos juros que ela termine virando para o prejuízo. Que ela tenha uma boa governança, ou seja, que historicamente ela não tenha se envolvido em rolos, em escândalos, em problemas contábeis, enfim, qualquer tipo de acidentes ambientais, qualquer coisa que manche a imagem da empresa ou que possa colocar em xeque a maneira como ela vai tratar não apenas seus clientes, mas principalmente, aqui eu estou olhando do ponto de vista de investidor, seus sócios. Tá? Então esses são os 3 parâmetros fundamentais. Daqui a pouco eu vou explicar em mais detalhes cada um deles e mostrar na prática como você pode consultar esses parâmetros. Mas por enquanto vai anotando aí. E como parâmetro de apoio seria a margem líquida
da empresa, basicamente é quanto ela consegue lucrar percentualmente em relação à receita que ela gera. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? O retorno sobre o dinheiro dos sócios. Daqui a pouco eu explico mais. E o payout. Payout, basicamente, é o percentual do quanto de dividendo que ela distribui para os seus sócios, baseado no lucro que ela teve, tá? Então, assim, anota por enquanto isso, que eu vou a partir de agora explicar detalhadamente cada um desses parâmetros. O primeiro deles é a questão da lucratividade. Para mim, o parâmetro mais importante para quando você quer pensar numa empresa para ser sócio dela. Então é muito importante, e aqui você anota, lucro líquido, esse é o nome do parâmetro, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma ferramenta, vou entrar na ferramenta e mostrar a minha tela, mostrando como consultar cada um desses parâmetros historicamente para cada empresa que você quiser, para você pesquisar e conseguir identificar boas empresas para investir, tá? Então, em termos de lucratividade, é muito importante que a empresa tenha um lucro líquido que ele seja estável ou crescente, né? De preferência, o ideal é que esse lucro venha crescendo com o passar do tempo, tá? Não necessariamente ele vai crescer todos os anos, mas se você pega intervalos de tempos maiores, vamos dizer como ele foi crescendo, sei lá, de 2008 para 2013, para 2018, para 2023. Então você pegar, vai pulando aí, sei lá, a cada 3, a cada 5 anos, esse lucro tem que vir crescendo com o passar do tempo, porque isso mostra que aquela empresa não apenas está gerando mais retorno, mas também porque se o lucro estiver só andando de lado e a inflação existe, é como se aquela empresa estivesse patinando. Então é importante que o lucro ele cresça e cresça na velocidade maior até do que a inflação, porque isso garante que a empresa está gerando valor para os seus sócios. Então, lucro líquido, na minha opinião, é o mais importante. E ele tem que ser... a empresa tem que ter pelo menos lucro nos últimos 5 anos. Quanto mais, melhor. Nos últimos 10, nos últimos 15, tem várias empresas brasileiras que tiveram lucro nos últimos 15 ou 20 anos. Tem várias. E muita gente aí investindo em tranqueira por aí. Então, lucro líquido, primeiro parâmetro. Segundo parâmetro é a questão do endividamento. Então, anota aqui também. O parâmetro que você vai analisar é dívida líquida sobre o EBITDA. Rafael, o que é isso? Vou explicar já. Mas essa dívida líquida sobre o EBITDA tem que ser menor do que 3. É isso que o mercado espera para que a dívida seja razoavelmente controlada. O que é a dívida líquida? É toda a dívida que a empresa tem, que a gente chama de dívida bruta, menos o dinheiro que ela tem em caixa. E por que você compara essa dívida líquida com o EBITDA? O EBITDA é uma sigla em inglês que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Aqui no Brasil chamam de LAGIDA, né, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Basicamente é o lucro operacional da empresa. Então, a gente faz essa comparação de dívida líquida sobre a EBITDA porque a dívida ela tem que ser no máximo 3 vezes aquilo que a empresa consegue lucrar do ponto de vista operacional. Mais do que isso, a empresa já está em situação pode estar em situação mais de corda no pescoço. Então é importante que esse número fique sempre menor do que 3. E qual é o ideal? Que aquela empresa tenha uma dívida líquida negativa, ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívida. Se chegar nesse patamar, é aquela empresa que dificilmente você vai ter problema, pelo menos do ponto de vista de geração de caixa, de ter prejuízo porque está pagando muitos juros. Então esse é o segundo ponto, que é bem importante que você leve em consideração. E o terceiro ponto, que é a questão da governança, ela tem uma parte que é objetiva e tem uma parte que é um pouquinho subjetiva. Qual a parte objetiva? Primeiro ponto é que quando você vai investir em ações, você investir nas ações ordinárias das empresas. O que são as ações ordinárias? Não sei se você já investiu em ações, mas são aquelas ações que o código é XXX3. Então, por exemplo, vamos dizer que você quisesse se tornar sócio do Itaú. Itaú tem Itube 3 e tem Itube 4. Dando só um exemplo para você. Então, eu prefiro Itube 3 do que Itube 4. Por que, Rafael, eu prefiro as ações ordinárias? Porque as ações ordinárias são exatamente as mesmas ações do controlador da empresa, do dono, do cara que manda na empresa. Não é, então, você investir em ação ordinária não é porque você vai ter direito a voto, é porque você vai ter direito você vai investir nas mesmas ações do controlador da empresa. Então, se tiver alguma merda nas ações, provavelmente não vai ser nas ordinárias. Até porque as ordinárias também são é o único tipo de ação que é protegido pela lei das SA. Então, existe uma proteção legal maior para esse tipo de ação. E, historicamente, a gente já teve problemas empresas quando fizeram conversões, quando venderam seu controle, entre outras coisas, que terminaram prejudicando seus acionistas de ações preferenciais, aquelas que terminam em 5, em 4, em 5, 6, ou até mesmo em units, que são códigos que terminam em 11, não confundir com fundos imobiliários, tá? Se você não entendeu nada disso, tudo bem, só decora. Dê preferência quando você vai investir em ações, nas ações ordinárias das empresas. Várias delas, até a maioria delas, são empresas do novo mercado. Então, nessa categoria na Bolsa de Valores. Isso faz com que elas só tenham ações ordinárias.
Isso mostra por que o nível mais alto de governança corporativa da Bolsa, que é esse nível de novo mercado, exige que a empresa tenha apenas ações ordinárias. E um outro ponto que é essencial, e infelizmente muita gente negligencia, é que a empresa tenha feito o IPO há pelo menos 5 anos. Tá? Maior ou igual a 5 anos o tempo de IPO. O que é o IPO? É a abertura do capital daquela empresa no mercado, ou seja, foi quando a empresa passou a ser listada na Bolsa de Valores. Por que isso é tão importante? Porque às vezes a empresa vem cheia de purpurina, cheio de marketing, despejou dinheiro na mídia para a mídia divulgar aquele IPO como se fosse a empresa mais disruptiva, aquela empresa que vai transformar o mercado, e o que a gente vê é que a imensa maioria das empresas, 3 anos após o IPO, está valendo menos do que quando elas fizeram o seu IPO. Então, muitas vezes as pessoas ficam tentadas a investir naquelas empresas que acabaram de surgir no mercado, porque está todo mundo falando sobre aquilo, analistas, mídia, as matérias, revistas e sites especializados, o teu assessor de investimento, quando na verdade é uma baita de uma furada por trás. Ela está no melhor momento, está querendo ser vendida o mais caro possível no mercado, e depois quando o mercado percebe que aquela empresa não é tudo aquilo que estava sendo ventilado no prospecto do IPO, ela desempenha mais. Então, é muito importante quando você vai começar a investir, selecionar a empresa para investir, que ela tenha pelo menos 5 anos já de histórico para que você consiga olhar para trás e ver quanto ela teve lucro nos últimos 5 anos, como é que está o endividamento dela nos últimos 5 anos, entre outras coisas. E um outro ponto, e aqui é onde eu falei para vocês, que é o caráter subjetivo da questão da governança, é estudar minimamente e ver se a empresa não tem algum tipo de envolvimento com escândalos, com corrupção, sei lá, operação isso, operação aquilo, Polícia Federal, busca e apreensão, sócios presos, coisas desse tipo, ou até, que isso também é um ponto que pode ser levado em consideração, não quer dizer que você não deva investir em empresas estatais, mas tem que levar em consideração que quando a empresa é controlada pelo Estado, seja pelo Estado, os estados da federação, no caso, sei lá, a Sabesp, que no momento que eu gravo essa apresentação, ela ainda não havia sido privatizada, não sei se eu espero que já tenha sido, a Sanepar lá no Paraná, Copasa em Minas Gerais, mas também aquelas empresas são controladas pela União, ou seja, pelo governo federal, como Petrobras, Banco do Brasil. O grande problema de se investir em estatais é que, muitas vezes, o principal objetivo do sócio majoritário, ou seja, do governo, não é o lucro em específico. Tem aquela questão mais social de segurar preço de gasolina, segurar tarifa, emprestar dinheiro com juros subsidiados em casos de bancos. Tem aquela questão que, infelizmente, a gente sabe que existe também corrupção, que existe, de modo que, muitas vezes, as estatais podem ser depredadas. Então, se você quiser gerenciar um pouquinho mais o risco da sua carteira, você pode evitar investir em estatais por uma questão de governança. Não é que seja um mau investimento, existem estatais que têm bons desempenhos, mas esse é um risco adicional que você tem que aceitar correr. Então, essa é uma questão de governança que pode existir também. Além desses 3 parâmetros, que na minha opinião são os principais, a gente tem outros 3 parâmetros que você pode considerar também. A margem líquida da empresa, que é a divisão do lucro líquido sobre a receita da empresa, basicamente é quanto do lucro daquela empresa, percentualmente, foi gerado pela receita. Quanto o lucro representa em relação à receita, ou seja, qual a fração de cada real de vendas que resultou em lucro. Então, por exemplo, se a empresa tem uma margem líquida de 10%, significa que para cada 100 reais que ela vende, 10 reais vira lucro. Isso é bom. Então, a margem líquida, quando ela está aí acima de 10%, por exemplo, que a gente chama de margem líquida de 2 dígitos, isso é uma coisa muito boa. Porque isso garante que aquela empresa ela tem mais flexibilidade financeira para, sei lá, a concorrente começa a crescer, ela pode até dar uma segurada no preço do seu produto, ou reduzir o preço do seu produto, e ainda assim continuar vendendo, manter aquela posição de liderança do mercado e tal, porque ela tem margem para queimar e segurar durante um tempo, sei lá, um aumento dos custos da empresa, da matéria-prima dela, ou o concorrente está vindo de maneira mais agressiva. Se a empresa tem mais margem, ela consegue dar uma segurada nisso durante o tempo, segurar o concorrente, ou segurar o preço, segurar a receita, segurar a sua participação daquele mercado, e no momento mais oportuno ela vai lá e repassa aquele aumento de preço e ela continua tendo ótimos lucros. Então, quanto maior a margem da empresa, melhor, tá? O ideal é que ela seja acima de 10%, obviamente pode existir exceções, mas a ideia de ter uma margem acima de 10% é justamente você ter essa sobrinha para que você possa, ter flexibilidade para momentos mais difíceis. Um outro ponto, um outro parâmetro que é fundamental é o ROI da empresa, que esse ROI é uma sigla em inglês que significa Return on Equity, que basicamente é o lucro da empresa dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Ou seja, quanto de lucro ela está gerando para cada real que o sócio investiu na empresa. Porque é importante que aquela empresa ela tenha um retorno acima da renda fixa. Ou seja, quando você investe numa empresa, você quer que aquela empresa
esteja gerando um ROI, um retorno sobre o dinheiro dos acionistas, pelo menos acima da taxa Selic, senão não faz sentido você estar botando dinheiro na empresa. Obviamente pode ter um ou outro ano ruim, mas no histórico, na média dos últimos 5 anos, aquele ROI tem que estar acima da taxa Selic com alguma folga. Então a ideia desse parâmetro lucro líquido sobre patrimônio líquido, que a gente dá o nome de ROI, é medir a rentabilidade da empresa em relação ao equity, ao capital dos sócios. E o ideal é que esse ROI seja superior à taxa Selic. E a gente tem várias empresas que têm ROI bem superior à taxa Selic. Enquanto a taxa Selic, obviamente, não é a taxa Selic do momento atual, mas uma média. Vamos dizer que a taxa Selic média, que a gente pode projetar, entre 8% a 10%. O ideal é que o ROI daquela empresa seja, pelo menos de 15%. Historicamente, o ROI médio seja acima de 15%. E tem várias empresas aí com ROI de 15, 18, 20, 25 e até mais. E por fim, aquele parâmetro que eu chamo do parâmetro opcional, tá? Porque ele não é necessário para todo tipo de investidor. O que é o payout? Explicando aqui o 6º parâmetro, mas aqueles 5 primeiros que eu expliquei, eles são os mais fundamentais. O 6º parâmetro é o payout, que é a divisão dos proventos, ou seja, os dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos pela empresa, dividido pelo lucro líquido. Esse parâmetro, ele mede qual a fração do lucro líquido está sendo distribuído para os sócios. Então, quanto maior for esse percentual, por exemplo, se a empresa lucrou 1 bilhão e distribuiu 500 milhões em dividendos, significa que ela distribuiu metade do lucro dela. Então, ela tem um payout de 50%. Se ela lucrou 1 bilhão e distribuiu 250 milhões, significa que ela distribuiu 25%. Se ela lucrou 1 bilhão e distribuiu 900 milhões, significa que ela distribuiu 90% do seu lucro. Então, quanto maior é esse payout, mais aquela empresa é de valor. Isso não quer dizer que aquela empresa seja boa ou ruim. Quer dizer que ela está numa fase mais madura, que ela não precisa usar aquele lucro, pelo menos todo aquele lucro, para reinvestir no crescimento dela mesma. Ela está numa fase mais de geração de valor para os seus sócios, para os seus acionistas. Então ela está distribuindo um percentual maior dos dividendos em relação ao lucro que ela recebe. E tem um outro tipo de empresa, que é aquela empresa que ela está retendo muito mais os seus lucros, que não necessariamente é um problema. É porque significa que ela está numa fase de crescimento, tem vários projetos que são muito mais rentáveis do que simplesmente estar devolvendo dinheiro para os sócios, e ela distribui apenas uma pequena parte do seu lucro, e a parte maior ela reinveste no crescimento da própria empresa, que pode não te gerar retorno como dividendos, mas pode te gerar retorno em termos de valorização. E aí esse tipo de empresa que tem esse payout médio aí abaixo de 5% é o que a gente chama de empresas de crescimento. Então esses seriam os 6 principais parâmetros para você levar em conta no momento em escolher empresas para investir, sobretudo aqueles 5 primeiros. E agora vou mostrar para vocês um estudo de caso na prática, mostrando uma empresa real, com números reais, com a ferramenta disponível no mercado. Vou falar para vocês a ferramenta para que vocês possam ver na prática exatamente o que eu faço na teoria que eu ensino para os meus alunos. Vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar aqui a tela da ferramenta que eu utilizo para consultar esses parâmetros, que é a Fundamentei.com, tá? E a empresa que eu escolhi para fazer esse estudo de caso foi a VEG, tá? Negociada com o código VEG3. Foi uma daquelas que eu tinha mostrado quando eu estava mostrando aquelas empresas que tiveram retornos bem acima da média, para a gente tentar entender o que é que elas tinham em comum. Mostrei para vocês a VEG, Itaú, Raia Drogasil, Engie. E aqui está a ferramenta explicando tudo sobre a VEG, tá? Não vou explicar, não vou mostrar tudo que a ferramenta tem a oferecer. Depois, se tiverem curiosidade, depois entra lá no fundamentei.com, faz seu cadastro para poder usar a ferramenta. Mas eu quero usar a ferramenta para mostrar como é simples consultar aqueles parâmetros que eu acabei de explicar para vocês de como selecionar boas empresas para se tornar sócio, tá? Então aqui tem falando sobre a VEG, né? Uma empresa que é negociada com o código WEGE3, só tem ações ordinárias, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, né? De segmento de motores e compressores. Aqui no ranking da Fundamentei, ela está em primeiro lugar, então não é à toa. Não sou apenas eu que eu acredito que a VEG seja a melhor empresa do Brasil. Então esse ranking ele pode ser até utilizado, existe um ranking aqui nesse site, como um filtro para você ir estudando empresas, não para você investir nas melhores empresas do ranking, mas para você ir nessas melhores e fazendo essas consultas que eu expliquei aqui para vocês, baseado nesses parâmetros, tá? Então aqui empresa de segmento novo no mercado, aquilo que eu tinha explicado também na questão da governança, mas daqui a pouco eu chego lá. Foi fundada em 1961, fez seu IPO, tá? Em 1982, então já são mais de 40 anos de histórico da empresa no mercado. Em termos de curiosidade, ela está sediada em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, tá? Mas vamos lá, aqui está aquele gráfico também que eu tinha mostrado para vocês, do retorno histórico da empresa, né? Eu mostrei do tempo total, né? Pelo menos assim, desde 98, eu não lembro agora exatamente, os últimos 26 anos. Mas olhando aqui, ó,
Nos últimos 10 anos, ela rendeu 763% de retorno total, em termos de valorização mais dividendos, o que dá uma média anual de 24% ao ano. Então, um resultado muito, muito forte. Mas vamos para o ponto que interessa, que é lá na parte do balanço, tá? Então, vamos lá para baixo, para chegar à parte do balanço. Deixa eu pegar aqui de 2016, 17, mais ou menos para frente. Pronto. Então, aqui, começando pelo aquele primeiro e mais importante parâmetro, que é o parâmetro do lucro líquido, tá? Então, o lucro líquido da empresa dá para ver, ó, 17, 1,14, 18, 1,34, 19, 1,63 bilhão de reais, né? Depois 2,39 bilhões, 3,65 bilhões, 4,27 bilhões e agora nos últimos 12 meses, agora em 2023, 5,29 bilhões de reais. Então aqui dá para ver claramente uma tendência não apenas de crescimento do lucro, então ela não só tem lucros consistentes, inclusive se você pega aqui a curva da empresa, é só verdinho. O lucro líquido, desde que se tem o histórico dela, desde 95, é sempre no verdinho, sempre no verdinho. Então é uma empresa que ela tem lucros consistentes e crescentes. Até apenas como exemplo, se a gente pega aqui, por exemplo, o lucro de 2017, 1,14 para agora 5,2, é um crescimento de mais de 4 vezes do seu lucro. Tá? Então é um crescimento muito forte do lucro líquido da WEG. Então em termos de lucratividade, não tem o que se comentar. E a gente vai para a parte do endividamento. Lembra que eu falei do parâmetro dívida líquida sobre a EBITDA? Essa ferramenta aqui, fundamentei também, dá ela mastigadinha para você. Tá aqui, dívida líquida sobre a EBITDA. Ele até bota aqui, ó, que é bom quando ele está menor do que 3. Exatamente como eu tinha explicado para vocês. E aqui ele está zerado. Por que ele está zerado? Porque a WEG tem mais dinheiro em caixa. Aqui o caixa. Dinheiro em caixa. O que é dinheiro em caixa? É aquele dinheiro que está disponível literalmente na conta corrente da empresa ou em aplicações de curto prazo, que ela pode resgatar a qualquer momento. Aplicações com liquidez. Então não é necessariamente um dinheiro parado. Então, 5,27 bilhões de reais em caixa e encontra um endividamento de 2,84. Então a WEG ela tem uma situação de endividamento que é, vamos dizer assim, inexistente. Ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. E ela chega naquele caso ideal que eu tinha explicado também quando eu expliquei o parâmetro de endividamento, que é dívida líquida negativa. Uma empresa nesse setor, nessa situação, é a melhor situação possível, porque você não precisa se preocupar com o endividamento. Caso a empresa quisesse, ela podia pegar todo o dinheiro que estava em caixa, pagar suas dívidas, zerar as dívidas e ainda assim sobraria dinheiro. E ela só não faz isso por uma questão de estrutura de capital. Não vou explicar isso, é uma questão mais contábil, que impacta inclusive no pagamento de impostos da empresa, uma maneira até de se economizar impostos, mas em termos de endividamento, a WEG também não tem nenhum problema. E a gente vai para o terceiro parâmetro que eu tinha explicado, que é a questão da governança. E como eu tinha mostrado para vocês agora, o IPO da empresa foi lá nos anos 80, então também mais de 40 anos de histórico da empresa. Eu falei que o IPO tinha que ser no mínimo de 5 anos. Eu estou falando de uma empresa que já tem mais de 40 anos de IPO. Um outro ponto que eu mostrei aqui também lá no começo, no topo do site, que ela está no segmento do novo mercado. Lembra também quando eu expliquei o parâmetro governança? Que governança tem aquela parte que é quantitativa, que a gente consegue medir, a gente consegue olhar o parâmetro e medir, e tem a parte qualitativa. Então na parte quantitativa eu falei basicamente duas coisas. IPO de mais de 5 anos, a WEG está aprovada nesse ponto. E o outro ponto que eu tinha falado é ela ser do novo mercado ou pelo menos ter apenas ações ordinárias negociadas. E ela é do segmento do novo mercado, que é o mais alto grau de governança corporativa dentro da Bolsa Brasileira. Então ela também está 100% aprovada na questão da governança, pelo menos na governança quantitativa. E na qualitativa? Nunca ouvi falar, em absoluto, de escândalos, corrupção, envolvimento em processos da WEG ou mesmo acidentes ambientais, absolutamente nada. Corrupção com o governo, com outras empresas, sócio sendo preso, absolutamente nada. Então é uma empresa que tanto quantitativa quanto qualitativamente é toda redondinha. Então ela é completamente aprovada nesses 3 principais parâmetros que eu falei lá como os parâmetros fundamentais, né? Lucro líquido, endividamento, lucratividade, endividamento e governança. E a gente passa por aqueles parâmetros de apoio para poder aumentar ainda mais o nível de qualidade da empresa. Esses 3 já seriam suficientes para você dizer, olha, essa empresa aqui está toda redondinha. Está toda redonda, já dá para, se você quiser, se tornar sócio dela, mas ainda assim você pode fazer outros estudos. E aí, para se aprofundar, a gente vem aqui na questão da margem líquida. Lembra que eu expliquei lá? A margem líquida é o lucro líquido sobre a receita líquida. É a fração do lucro dela que é gerada por cada real que ela tem, como que ela fatura, né? Para cada real que ela fatura. Então, aqui a WEG tem uma margem líquida de 17% atualmente. Então, isso é uma margem muito alta. Significa que para cada real que ela fatura, 17 centavos se torna lucro. Isso é muito, 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 muito alto.
Várias boas empresas, inclusive, têm essas margens abaixo de 10%. A WEG tem acima do 10%, na verdade já está em 17%. Então é uma margem que está até mais próxima do 20% do que 17%. E é uma margem líquida que vem crescendo, você vê lá. Você puxa lá de 2017 para cá, era 12, 11, 12, depois subiu um pouquinho para 14, subiu mais um pouquinho para 16, caiu para 14 e agora está em 17. Então a margem líquida, que além de ser historicamente acima de 10%, né, 11, 12, 13% de média, ela vem crescendo nos últimos anos. Então, em termos de margem, que como eu tinha explicado lá quando eu expliquei esse parâmetro, basicamente é o quanto a empresa tem, literalmente, de margem para poder trabalhar preço, sei lá, aumentou os custos, ela não quer repassar, então ela diminui um pouquinho a sua margem de lucro para poder seguir vendendo pelo mesmo preço durante um tempo, seja para brigar com concorrência, seja porque ela entende que aquilo ali é temporário e depois os custos vão cair, ela vai conseguir retomar o mesmo lucro. Então ela tem muita margem para poder atravessar momentos um pouco mais difíceis, momentos de crise, em termos de choque de demanda nas suas commodities, no material que ela utiliza para poder produzir os seus produtos, seus motores e compressores, entre muitas outras coisas. E ainda assim, ela passar bem por um momento mais difícil. Então, ela tem muita margem. E para fechar, dos 5 parâmetros que eu falei como os mais fundamentais, porque o 6º parâmetro, como eu tinha explicado, ele é facultativo, eu vou explicar o motivo disso, é o ROI. Então, Return on Equity, uma sigla em inglês, que é basicamente o lucro líquido sobre patrimônio líquido, que é uma medida do percentual que a empresa consegue gerar de lucro, de resultado, em relação ao patrimônio dos sócios, né? O patrimônio líquido da empresa, o capital do capital próprio da empresa. E ela tem um ROI avassalador também. Ele é um ROI historicamente alto, então 17, 18, 20, 26, 28, 32, que vem no crescimento e agora está em 32%. Isso é muito, mesmo quando a gente compara com a Selic mais alta da série histórica dos últimos anos, 14%, 14,25%, esse ROI já é mais do que o dobro do que a pior Selic que a gente teve. E num cenário mais estabilizado, a Selic vai girar e aí na casa de, sei lá, 8 a 10%, alguma coisa nesse cenário. Então esse é um cenário que se espera da taxa Selic. E a gente fala, quando eu expliquei lá a questão do ROI, o ideal é que ele seja acima da taxa Selic com algum prêmio, né? Então vamos dizer, se a taxa Selic está em 8, o ROI da empresa deveria ser em pelo menos 13. Se a taxa Selic está em 10, o ROI da empresa deveria estar em pelo menos 15. Então assim, um ROI acima de 15, via de regra, ele consegue sustentar a empresa, consegue mostrar que aquela empresa, investir naquela empresa, gera mais resultado do que você investir na renda fixa. A grosso modo, tá? Isso é uma simplificação, essa afirmação é uma maneira simplificada de mostrar como você pode utilizar um parâmetro para medir a empresa. Por isso que um parâmetro isoladamente ele não funciona, mas combinado ele pode mostrar isso. E a WEG, ela tem um retorno de 32% sobre o valor, sobre o patrimônio capital próprio da empresa, no capital dos sócios. Isso é um retorno muito grande, é um dos maiores ROI da Bolsa Brasileira. Então a gente passou pelos 5 parâmetros e para fechar, eu vou aqui nesse último parâmetro aqui que é o payout. Como eu tinha explicado para vocês lá, o payout é a quantidade de proventos que ela distribui, ou seja, dividendos e juros sobre capital próprio. Os dois formatos que ainda se distribui proventos aqui no Brasil, dividido pelo lucro líquido. E eu tinha explicado que quando esse percentual é menor do que 50%, significa que a empresa é mais de crescimento, ou seja, ela está retendo a maior parte do lucro para seguir crescendo. E quando ela distribui mais da metade do seu lucro líquido, ela está num momento mais de valor, ou seja, ela não tem tantos projetos ou focos para poder reinvestir e seguir crescendo, está num momento mais maduro da empresa e ela começa a distribuir um percentual maior do seu lucro. E a WEG, ela está ainda, mesmo que bem próximo de 50%, ela ainda está nesse segmento mais de crescimento, ela distribui menos da metade do seu lucro. A maior parte do seu lucro, ela está distribuindo atualmente 44% do seu lucro para os seus sócios e 56% está reinvestindo no crescimento da própria empresa. E na boa, com esse tipo de margem, com esse tipo de crescimento dos seus lucros, com esse tipo de ROI que ela gera, tá ótimo também para o sócio. Então, apesar da WEG não ser aquela empresa claramente de dividendos, de geração de valor através da renda passiva, muita gente fala, não, que a WEG está cara, que a WEG não paga bons dividendos, mas é porque ela tem uma característica diferente. E o retorno que uma empresa pode gerar para os seus sócios, o retorno total, ele é composto dos dividendos que a empresa paga, mais a valorização que aquela empresa gera, que aquela empresa entrega para os seus sócios. E a WEG, eu já mostrei para vocês a curva de crescimento delas, ela tem uma curva de crescimento da sua cotação muito forte, coisa de 24%, 25%, 26% ao ano nos últimos
há mais de 25 anos. Então é uma empresa que às vezes não entrega tanto em dividendos e ainda tem uma coisa que muitas pessoas não conseguem ver, eu vou explicar para vocês. Ela não entrega pontualmente. Você entrou na empresa agora, ela vai ter um dividend yield baixo. Mas o que é que aconteceu, por exemplo, quando a gente pega, sei lá, os últimos 5, 6 anos da empresa? A gente pega uma empresa que pagava, em 2017, por exemplo, 549 milhões de dividendos no total, né? Depois passou para 600, 681, 881, 1,6 bilhão, 1,8 bilhão, e nos últimos 12 meses pagou 2,3 bilhões de reais em dividendos. Então, o que é que acontece? É uma empresa que você investe nela, e aí ela está pagando poucos dividendos, mas num intervalo de 5, 6 anos a empresa praticamente multiplicou por 4 a quantidade de dividendos que ela estava pagando. Então é uma empresa que claramente não é de dividend yield, ou seja, uma ótima pagadora de dividendos no sentido do percentual que você recebe, mas é uma empresa de dividend growth, ou seja, que você vê claramente que há um crescimento dos dividendos. Então você não recebe muito dividendo agora, mas os dividendos vão crescendo a velocidade bem significativa, de modo que lá na frente ela pode ser uma das ótimas pagadoras de dividendos da sua carteira, sobretudo quando você pensa numa carteira previdenciária, que via de regra é o que a gente está montando aqui, independente se você falta 10, 15, 20, 30 anos para se aposentar, é uma empresa que ela pode ser potencialmente uma ótima pagadora de dividendos lá na frente, fora o potencial de valorização que o ativo traz para tua carteira. Então, essa é uma ferramenta que ela é muito útil. E você vê aqui, eu botei uma única tela praticamente, deixei a tela parada e nessa única tela eu mostrei como em 5 minutos você consegue ver esses 5 principais parâmetros de qualquer empresa. Basta você botar aqui no campo da busca, que tem aqui, digita o código da empresa ou o nome da empresa e você vai ter acesso a esse balanço todo simplificado, todo mastigadinho, coluna por coluna. E eu ainda indiquei quais são as colunas que eu utilizo para você filtrar e escolher e estudar as empresas que poderiam compor a sua carteira de investimentos, tá? Bem, agora você teve acesso tanto à teoria quanto à ferramenta para colocar em prática essa teoria e fazer suas próprias escolhas com a margem de segurança muito maior. E aí você chega talvez ao que eu chamo do maior desafio. Qual o principal desafio? Existem alguns, obviamente, mas acho que o maior desafio é justamente você escolher os ativos certos para compor essa carteira. E entender que isso que eu te mostrei aqui é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Porque eu estou falando sobre investimento em ações. Mas eu falei também no começo dessa apresentação que uma carteira previdenciária ela precisa ter várias classes de ativos, precisa ser uma carteira diversificada e o percentual investido em cada essa classe vai depender do seu perfil de investidor, o quanto você tolera riscos. Mas basicamente o que você vai precisar ter para uma carteira previdenciária é pelo menos 4 ativos nessa carteira. E até vou compartilhar aqui o roteirinho para a gente ir seguindo, que é renda fixa, ações, que foi isso que a gente falou agora, fundos imobiliários e ativos americanos. Então a parte da sua carteira também pode, eu até recomendo que esteja investido diretamente lá fora, que eu chamo da metodologia RAFA, olha só que coisa, RAFA. Mas enfim, qual a consequência óbvia dessa metodologia, de você ter uma carteira diversificada dessa maneira? É que você vai começar a receber dividendos em reais e em dólares, tá? Então isso é fundamental porque você começa a gerar renda, essa renda vai crescendo todos os meses, você vai juntando esse dinheiro que você está recebendo, mais aquela parte do seu salário que você vai investir no mês, e investindo de novo. E aí você reinveste aquilo, aí ganha mais, aí reinveste ainda mais, aí ganha mais, aí reinveste ainda mais, e faz com que esse efeito bola de neve comece a girar a seu favor na construção do seu patrimônio. Mas além dessa consequência óbvia, existe também o que eu chamo de consequência menos óbvia, que é o quê? Basicamente são 3 coisas, deixa eu até pegar aqui. Primeiro de tudo, exposição ao mercado imobiliário. Então, quando você tem uma carteira diversificada, você não está investindo não apenas na renda fixa, que são os investimentos mais seguros, protegidos da inflação, garantidos pelo Tesouro Nacional, mas você também vai ter exposição ao mercado imobiliário através dos fundos imobiliários. Você vai também se tornar sócio de empresas com grande potencial de valorização e geração de dividendos através do investimento, tanto em ações brasileiras quanto também de ações americanas. E uma característica que é fundamental e que muita gente negligencia. Você vai diversificar e proteger uma parte do seu patrimônio em relação ao risco Brasil. Independente da sua orientação política, independente se você gosta do político A ou B, independente do que você pensa sobre política ou você pensa sobre o futuro do Brasil.
É muito importante que você tenha uma parte do seu patrimônio investido lá fora para, se por acaso algo dê merda contra ou a favor do que você pense, você esteja protegido disso. Então é fundamental que você tenha pelo menos uma parte do seu patrimônio investido também lá fora. Então, se isso parece interessante para você, o que eu tenho para te apresentar agora é justamente a Sociedade Milionária. O que é a Sociedade Milionária? A Sociedade Milionária é uma comunidade online de investidores que hoje já tem mais de 250 aulas teóricas e práticas, aulas nesse mesmo formato, como vocês viram aqui agora, sobre fundos imobiliários, renda fixa, sobre ações brasileiras e sobre ativos americanos. Tá? E aí é fundamental que você entenda isso, porque muita gente chega e fala, Rafael, não, tudo bem, essa sociedade milionária que você está falando aí é um negócio que vai falar sobre investimentos, até investimento exterior, mas cara, eu estou num patamar que eu não sei nada sobre bolsa de valores. É essencial, eu falei para vocês no começo da apresentação. O que eu tinha para falar para vocês aqui, ela vai funcionar muito bem para quem ainda não sabe investir, para quem nunca não começou a investir. O módulo 1 da sociedade milionária é justamente introdução à bolsa de valores, para explicar o que é bolsa de valores, o que é ações, o que é dividendos, como abrir conta em corretora, qual corretora você escolher. Todo esse basicão que talvez você ainda não saiba, ele vai ter acesso, você vai ter acesso a ele lá no módulo 1. E aí você tem outra questão, Rafael, mas eu não sei como montar carteira, meu perfil de investidor, essa história de alocação de ativos, não sei quanto eu vou investir em renda fixa, quanto eu vou investir em renda variável, porque eu tenho muito medo e tal. E a gente chega ao módulo 2 da Sociedade Milionária, que é como montar a sua carteira. Nesse módulo você vai encontrar lá 3 modelos de carteira. Uma carteira mais conservadora, com percentual maior em renda fixa, uma carteira mais moderada, com meio a meio entre renda fixa e renda variável, e uma carteira mais agressiva, mais arrojada, com foco maior em renda variável. E isso tudo com testes para você identificar o seu perfil, o seu momento atual, levando em consideração a sua idade para você ver qual tipo de carteira vai se adequar melhor ao seu momento atual, e teu nível de conhecimento e tua tolerância a riscos. Tá? Aí você chega ao terceiro ponto, que é, Rafael, mas eu não sei como investir em fundos imobiliários. Módulo 3 da Sociedade Milionária, meu caro. Como investir em fundos imobiliários. Você vai aprender no módulo 3 como você gerar renda passiva todos os meses, através de fundos imobiliários. Rafael, mas eu não sei como investir em ações. Bem, agora você não pode mais dizer isso, porque com essa aula aqui eu tenho certeza que você já tem uma base muito mais sólida que a imensa maioria das pessoas que já inclusive investem na bolsa. Mas lá na Sociedade Milionária a gente vai entrar de maneira ainda mais aprofundada nessa metodologia sobre investimento em ações, sobre as melhores empresas para investir, aquelas empresas que são historicamente mais rentáveis, mais lucrativas, com dívida controlada, enfim, as empresas que têm os melhores históricos, debatendo caso a caso, empresas que eu invisto, que outros alunos investem também, você vai ter isso lá. Rafael, mas eu não sei como investir no exterior, esse negócio de imposto lá, de abrir conta em corretora americana, não tem problema. O módulo 5 da Sociedade Milionária é justamente como investir diretamente nos Estados Unidos. Como abrir conta em corretora, como mandar o dinheiro para lá, como converter seus reais em dólares, como fazer isso gastando o mínimo de dinheiro possível, como escolher as melhores empresas americanas, ETFs, tudo que é necessário para você investir diretamente lá fora, você vai ter acesso na Sociedade Milionária. E não para por aí, essa é a parte mais teórica do curso, mas além dessa parte teórica, o que é que a gente também tem na Sociedade Milionária? Temos aulas semanais de atualização, onde nessas aulas eu vou fazendo atualizações não apenas do que está acontecendo no mercado, o que é que pegou mais naquela semana, se apareceu algum problema, se teve algum problema político que impactou os investimentos, se teve alguma divulgação de resultados que chamou mais atenção, se eu fiz alguma mudança nos meus investimentos, alguma atualização na minha carteira, alguma mudança de estratégia, tudo isso eu vou semanalmente atualizando para vocês, gravando novas aulas, liberando novas aulas todas as semanas, faça chuva, faça sol. Além dessas aulas semanais, eu também faço lives mensais de monitoria, para que vocês possam tirar suas dúvidas diretamente comigo. E a terceira bônus, vamos dizer assim, além das aulas semanais, as lives mensais, eu também compartilho com vocês a minha carteira de investimentos. Não é para você seguir minha carteira, até porque eu nem recomendo que você faça, porque é importante que sua carteira esteja adequada à sua estratégia. Mas é para vocês verem na prática o que eu estou fazendo com o meu próprio dinheiro. Então eu ensino para vocês a teoria e vou na prática mostrando como está a minha carteira, os percentuais, quais ativos que eu invisto, o que é que eu comprei naquele mês, o que é que eu vendi naquele mês, por que é que eu comprei, por que é que eu vendi, isso talvez seja até mais importante. Então vocês vão ter todo acesso à base teórica e prática dos meus investimentos, desde que a Sociedade Milionária foi criada, desde lá 2019. Então são mais de 250 aulas que eu já liberei e que eu venho liberando toda semana. E obviamente tua pergunta agora é, Rafael, mas quanto é que custa para fazer parte da Sociedade Milionária? E o preço
já está no botão que está aqui embaixo, mas antes de tocar nesse botão, eu acho bem importante que você pense sobre o seguinte, tá? Quanto é que vale você montar a sua própria carteira previdenciária para você garantir o seu futuro financeiro? Para você garantir o futuro financeiro da sua família? Quanto é que vale receber dividendos todos os meses, como já acontece lá com a Fátima, que ela recebe já quase R$1.500 por mês, ou com o Wilson, que já recebe até mais de R$6.000 por mês. Então, assim, eu não posso mensurar quanto é que isso vale para você, quanto é que isso vale para sua família, quanto é que isso vale para o seu futuro financeiro. Mas eu tenho certeza, a mais absoluta certeza, que o preço desse investimento para entrar na sociedade milionária é muito menor do que o valor que ele gera para o seu bolso. E o preço para você fazer parte hoje, para entrar hoje na sociedade milionária, é apenas 12 parcelas de R$ 97 e alguns centavos, 14 centavos, menos de R$100 por mês para você entrar na sociedade milionária. Se você pagar à vista, dá R$ 997. Então eu tenho até um desconto para o pagamento à vista. Você paga R$ 997, é como se eu estivesse te dando a 2 parcelas, ou você ter optado por pagar à vista. Então isso daí, se eu pego esse valor de à vista, R$ 997, e divido pela quantidade de dias do ano, 365, isso dá menos de R$3 por dia. Então, se isso tudo faz sentido para você, e obviamente esse investimento cabe no seu bolso, quantas vezes você não gasta, sei lá, mais de R$100 por mês com besteira, comendo fora em um lugar que você nem gostou tanto, comprando uma roupa que você nem curtiu tanto. Você termina torrando esse valor mensalmente com coisas que não te geram valor e que esse curso pode te gerar muito mais valor. Então, se você entende o valor que a sociedade milionária pode gerar para você, clica no botão que tem aqui embaixo desse vídeo que diz "Quero entrar na sociedade milionária". Você clica nesse botão, você vai para uma tela, você vai digitar seus dados pessoais, nome, e-mail, WhatsApp, para que minha equipe possa entrar em contato com você. Depois você digita seus dados de pagamento, você pode escolher lá para pagar com Pix, pode pagar cartão de crédito, com 2 cartões de crédito, você pode pagar com boleto, enfim, tem uma série de formatos de pagamento para você entrar hoje na sociedade milionária. E se você não está 100% decidido a entrar na sociedade milionária, eu queria fazer uma provocação aqui. O que será que separa você do futuro financeiro que você deseja? Da tua liberdade financeira, tua independência financeira, do teu poder de escolha, de viver tua vida sobre os teus próprios termos, sobre aquilo que eu tinha comentado, sobre você acordar todo dia e dizer, hoje eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, do poder de dizer não para coisas que você não gosta, para coisas que você não gostaria de continuar fazendo, de ter mais tempo para cuidar do que realmente importa. E sabe o que é que separa você desse futuro financeiro? O medo. É isso mesmo, o medo. E fique bem tranquila em relação a isso, porque não é exclusividade sua. O medo, ele termina atrapalhando a vida de muita gente. A questão é que existem pessoas que deixam de agir por conta do medo e tem pessoas que agem apesar do medo. Não é questão de você se livrar daquele medo, mas você aprender a lidar com aquilo e agir apesar dele. Sei lá, dar uma palestra, subir num palco. Eu, por exemplo, já dei várias palestras e muitas vezes eu fico com receio, eu fico nervoso e tal, mas eu não deixo que esse nervosismo, esse medo me consuma. Pelo contrário, eu vou lá e ajo apesar do medo. E um dos medos que todo mundo tem, quando você quer comprar algo, quer fazer algum investimento, é tipo o medo de perder dinheiro. E para pensar, qual é o investimento que você está fazendo para entrar hoje na sociedade milionária? R$ 997. Tá? Menos de R$1.000. Você pode dividir esse valor em até 12 vezes, vai dar um valor de menos de R$100 por mês. É um valor muito pequeno que você teria, entre aspas, a perder. E por que eu falo entre aspas? Porque com a garantia que eu vou explicar daqui a pouco, o teu risco é zero. Então, entrar hoje na sociedade milionária, você tem uma possibilidade de perder R$0, porque se você não gostar, você tem o direito a pedir esse dinheiro de volta. Mas se você gostar, colocar em prática e tiver resultados, qual a possibilidade de ganho que esse curso pode trazer para você? Que essa comunidade online de investidores pode trazer para você? Existem os ganhos quantitativos e os qualitativos. Os quantitativos, você pode começar a investir e no próximo mês já está recebendo seus primeiros dividendos. Pouco a pouco e aumentando esse valor. Começa a receber R$100 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês. Depois, num ano acumulado, você já começa a receber, sei lá, R$5.000, R$10.000 com o passar do tempo, que é uma bola de neve que só cresce. Já mostrei alguns casos aqui, vou mostrar outros daqui a pouco para você, depoimentos de alunos e de alunos que me mandam o print da sua evolução de carteira. Então, além desse ganho em termos reais, em termos de valor, para pensar também nos ganhos emocionais que você tem, de você perceber que agora está seguindo o caminho correto para garantir um futuro financeiro muito melhor para você e para sua família. Que agora você se sente segura para investir por conta própria,
sem depender de terceiros, sem se sentir enganado, enganada por assessores de corretora, por aquele fundo de investimento que tem taxa de administração altíssima e que não consegue bater nem a taxa Selic, por aquelas dicas de investimento, ou pela aquela insegurança de ficar tentando fazer as coisas por conta própria e não conseguir ter resultado, e agora você vai ter um caminho. Então isso é o que eu chamo de retorno assimétrico, é um risco de perda limitadíssimo, praticamente zero se você utilizar a garantia, e um risco de ganho ilimitado, porque os ganhos que esse curso, que esse aprendizado pode trazer para a sua vida, são ilimitados, algo que você não consegue talvez nem mensurar hoje. E para pensar também na questão, eu já tenho até batido nesse ponto, mas quantas vezes você não gastou mais do que R$ 97 no mês com coisas que talvez você nem use mais, que está parado lá no seu guarda-roupa, está parado lá, sei lá, no armário da tua casa, ou sei lá, um lanche que você comprou e nem curtiu tanto assim. Às vezes você economiza o valor de uma pizza num domingão, e você tem esse valor de R$ 97 para poder pagar a parcela mensal e fazer parte da sociedade milionária. Então, esse medo de perder dinheiro não faz o menor sentido. Você para pensar do ponto de vista lógico em relação à sociedade milionária. O outro medo que todo mundo tem é aquele medo de cometer erros. E para pensar. Você vai cometer erros. Eu continuo cometendo erros na minha vida. Tá? Em todas as áreas da minha vida. Não apenas na questão dos investimentos. Mas, será que hoje você já tem o conhecimento necessário para reconhecer esses erros, aprender com esses erros e seguir por um caminho diferente? Porque é isso que um estudo dirigido com a metodologia simples e efetiva vai trazer para você. Você vai conseguir identificar, caramba, entendeu a metodologia, estudou isso aqui que eu já expliquei agora para você nessa aula. Você já pode ir lá, começar a estudar, ver as suas ações e começar a ver, caramba, estou investindo nessa empresa aqui que fez um IPO recente, eu estou investindo numa Magalu ou numa Oi da vida que vive dando prejuízo. Você começa a identificar os seus erros. Então não é uma questão de você não cometer mais erros, mas é de você conseguir identificar, corrigir, aprender com eles e seguir uma rota diferente. Então esse medo de cometer erros, ele também não faz sentido, porque a partir do momento que você tem um guia, um método para poder seguir, você vai cometer cada vez menos erros e vai aprendendo com eles, de modo que você não vai cometer os mesmos erros novamente. Outro medo que muita gente tem é, Rafael, mas eu tenho medo de não sair do canto, de sei lá, de comprar esse curso, no final das contas fazer esse investimento e não fazer nada, não sentar para fazer, para colocar em prática. E na boa, esse medo de agir, apesar dele ser real, mas basicamente é o que você já está fazendo agora. Se você não comprar esse curso, você já está não agindo, você vai continuar não fazendo nada. E muitas vezes, é importante deixar isso bem claro, muitas vezes, pelo menos dando uma opinião, um depoimento pessoal, o fato de eu me comprometer financeiramente com algo muda totalmente o jogo da minha vida. Durante muito tempo eu tentei fazer academia por conta própria, malhar por conta própria. Já há muitos anos eu tenho academia no meu próprio prédio, me mudei no condomínio que eu moro, tem uma academia, eu tentei malhar por conta própria, baixava lá aqueles treinos pela internet, seguia alguns personal trainer no Instagram e ia lá, malhava 1, 2, 3 meses, e aí nem estava tendo resultado e nem conseguia criar aquela motivação necessária, até que contratei um personal trainer, um cara para me guiar, para me mostrar o caminho correto, para fazer os exercícios corretos. E aí eu comecei não só a ver mais progresso nos meus resultados, mas também a me motivar para seguir fazendo, porque agora eu estava sentindo que eu estava fazendo pelo caminho correto, pelos resultados que eu estava começando a obter. Então, o simples fato de eu desembolsar uma grana me fazia me comprometer muito mais àquele tipo de coisa. E isso acontece em várias coisas na minha vida, e certamente na tua vida também. Aquilo que você recebe de graça, você dá menos valor do que aquilo que você investe. Tá? Você muito seguramente já teve acesso a vídeos gratuitos, como esse daqui, a aulas gratuitas, sei lá, até cursos gratuitos que você foi lá, se inscreveu super empolgado e nunca abriu nem fez nada em relação àquilo. Por quê? Porque a gente dá mais valor àquilo que a gente investe, aquilo que, entre aspas, dói no nosso bolso. Então é uma maneira de você fazer. E pode ter certeza, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Eu vou te explicar tudo sobre a questão de montagem de carteira, definição do teu perfil de investidor, quanto você deve investir em renda fixa e em renda variável, como distribuir essa montagem da tua carteira, essa tua alocação de ativos, como investir em fundos imobiliários, como investir em ações de maneira ainda mais aprofundada do que eu expliquei nessa aula, como investir no exterior, caso você tenha esse desejo. Eu também vou te mostrar a minha própria carteira de investimentos. Mês a mês eu vou te mostrar o que é que eu comprei, o que é que eu vendi, por que é que eu comprei, por que é que eu vendi. Vou fazer lives todos os meses também para poder tirar tuas dúvidas. Então, assim, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Mas eu não posso fazer a parte mais importante, que é
a sua parte. Eu não posso agora atravessar o lado da tela aí, pegar a tua mão e fazer você clicar no botão e fazer a inscrição do seu curso. Eu também não vou poder sentar do teu lado e te obrigar a assistir as aulas, nem te obrigar a colocar em prática. Então vai existir uma parte, que é a parte mais importante, que só você pode fazer, que é a tua parte. E aí é onde entra o teu comprometimento. E pode ter certeza, o simples fato de você se inscrever num curso, fazer um investimento na tua educação financeira, seguramente vai gerar um comprometimento maior, talvez muito maior do que você jamais teve com a sua vida financeira. Então, por isso que eu recomendo você que sim, faça a assinatura, a sua inscrição na Sociedade Milionária. E outro, você também pode ter aqueles medos mais técnicos que muita gente, principalmente as pessoas mais iniciantes, têm. Rafael, mas é porque, sei lá, eu não sei como abrir conta em corretora, eu não sei como comprar e vender ação, eu não sei como fazer declaração no imposto de renda, isso tudo me atrapalha muito, me dá receio de eu não conseguir sair do canto. Pode ter certeza, vai estar tudo mastigado lá dentro da Sociedade Milionária. São mais de 250 aulas que tratam dos mais diversos assuntos, para as pessoas desde o mais básico até pessoas que estão mais avançado. Vai ter aula desde como abrir conta em corretora, até a aula de como você montar uma carteira estruturada de ETFs nos Estados Unidos, tá? Que é uma coisa mais avançada. Tá tudo lá dentro. E se inscrevendo hoje na Sociedade Milionária, ela é uma assinatura anual, você vai ter acesso a ela por 12 meses, tempo mais do que suficiente para poder consumir todo o conteúdo que está lá dentro, e você também vai ter 7 dias para experimentar o curso. Então, basicamente é aquela questão, você entrou hoje, se inscreveu, gostou, eu vou ter certeza que o preço que você está pagando hoje vai ser irrisório em relação ao valor que você está recebendo, tá? Pela transformação, pela segurança, pelos resultados que você vai obter. E se por acaso você não gostou, por qualquer que seja o motivo, tá? Qualquer que seja o motivo, você pede seu dinheiro de volta, simples assim. Logo na primeira aula você vai ter lá o WhatsApp da minha equipe para poder entrar em contato, o e-mail da minha equipe, tudo. Se você começou a assistir o curso e por qualquer motivo não gostou, pede seu dinheiro de volta. É tão simples quanto isso. Então todo o risco está comigo, porque é assim que eu acho que deve ser num curso online. Muitas vezes esse talvez seja o primeiro curso online que você vai fazer na sua vida. Então eu preciso assumir todo esse risco para tirar esse risco de você, para tirar todo esse medo que talvez você tenha, ou diminuir ao máximo para te incentivar a fazer. Por quê? Porque eu confio no meu potencial, porque eu acredito que o conteúdo, que o valor que existe dentro da Sociedade Milionária vai gerar muito retorno para você e para sua família. Então eu tento tirar todos os riscos, te dar a garantia, te dar todo esse apoio, fazer aulas semanais, fazer lives mensais para poder te oferecer o meu melhor suporte possível para mudar a tua vida financeira. Então se agora sim você está convencido, está convencida, clica agora no botão que está aqui embaixo, quero fazer parte. Quero entrar na Sociedade Milionária e faça sua inscrição agora, tá? Digita lá teus dados pessoais, dados de pagamento e confirma. E a grande verdade é que eu não sei agora qual é a tua idade, mas o que eu sei é que hoje é o dia mais jovem para o resto da sua vida. Então eu já vi muita gente falando que estava, sei lá, com 20 e poucos anos, estava na faculdade ainda e faz, não, eu sou novo demais para investir, sei lá, eu nem ganho tanto dinheiro assim, só tenho uma bolsa de estágio. E também já vi muita gente falando o contrário. Não, Rafael, eu já estou velho demais para isso, nem dá mais tempo de fazer nada. E pode ter certeza, em ambos os casos, essas pessoas estavam erradas. Sempre há tempo para você mudar. Então, hoje é o dia mais jovem que você vai ser pelo resto da sua vida. Então, o que você começar a fazer agora, você vai começar a ter resultado. Até porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Você fazendo algo ou você não fazendo algo. Então, o que importa é você tomar uma atitude. Então, se é isso que você entende que vai fazer sentido, que mesmo você achando que não dá, pode ter certeza. Dá tempo de fazer muita coisa, seja para você começar a ter um complemento de renda, seja para você construir um patrimônio que vai gerar a renda que você necessita lá na frente. Então, o que eu tenho para dizer, até para finalizar aqui, para não alongar muito essa aula, antes de compartilhar os depoimentos dos meus alunos, é que você tem basicamente 3 opções, se parar para pensar. A primeira delas é não fazer nada, e na boa, tá tudo bem se você estiver satisfeito com seus resultados atuais. Tá? Então você pode dizer, não, Rafael, eu assisti essa aula aqui porque eu estava curioso, mas eu estou com minha carteira bem montada, estou me sentindo seguro, estou tendo bons resultados. Se você está nisso, está tudo bem. Você consumiu o conteúdo daqui dessa aula gratuita e está tudo bem. O segundo ponto é dizer, não, Rafael, gostei do conteúdo, mas eu vou seguir fazendo conta própria. Seguir consumindo seus conteúdos de outros educadores financeiros. E o que eu posso dizer é que você pode até ter algum sucesso assim, mas você vai gastar muito mais tempo, muito mais esforço e até mais dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que estar assistindo vários vídeos de maneira aleatória, sem uma ordem, sem uma sequência lógica, uma metodologia, uma sequência didática para aprender no tempo certo. Às vezes até você vai ter estudando metodologias totalmente conflitantes
Pessoas que falam sobre um tipo de metodologia, não, que o preço não importa, outras não, o preço importa, análise fundamentalística, não, análise técnica, siga a carteira recomendada, não siga a carteira recomendada. E aí você começa a seguir muitos conteúdos de uma maneira só e aquilo às vezes termina te atrapalhando mais do que te ajudando, consumindo muito do teu tempo e fazendo com que você cometa muito mais erros e perca muito mais dinheiro. Então, se você quiser seguir por conta própria, você também pode. Mas o que eu acho que a terceira decisão termina sendo a decisão que eu chamo da escolha inteligente, que é entrar hoje na sociedade milionária para você ter direito a 3 coisas. E não é nem os bônus eu vou falar daqui a pouco. Mas é para ter direito a ganhar tempo, que no final das contas é o parâmetro mais precioso que a gente tem. Quanto antes você começa, mais inclusive você vai ter os seus juros compostos a seu favor. Poupar esforço, porque lá dentro você vai ter acesso a tudo mastigadinho, dentro de uma sequência lógica, do mais básico ao mais avançado. Acesso aos meus investimentos, aos motivos que me fazem comprar ou vender algo, a minha metodologia de maneira aprofundada sobre fundos imobiliários, ações no Brasil, renda fixa, ações no exterior. E também vai valorizar seu dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento que você faz da maneira correta, você começa a evitar erros, a reduzir os seus erros, a corrigir os erros que você já cometeu e fazer escolhas cada vez mais certas. Então você está o quê? Reduzindo as suas chances de fracasso, reduzindo os riscos que você corre de maneira desnecessária. Então, entrar hoje na sociedade milionária faz com que você ganhe tempo, poupe esforço e valorize seu dinheiro. Então, se isso é o que você quer, toca no botão que está aqui embaixo, que diz quero entrar na sociedade milionária. Tocando nele, você vai ter lá, vai chegar na tela para você digitar seu nome, seu e-mail, informar seu número de celular, né, aquele número do WhatsApp. Também vai escolher a sua forma de pagamento, tem várias formas de pagamento, 1 cartão de crédito, 2 cartões de crédito, Pix. Você escolhe a forma de pagamento para você e clica lá no comprar agora. Então, além de tudo que você vai receber, todas as aulas, são mais de 250 aulas na Sociedade Milionária, você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo nas lives mensais e você vai ter acesso à minha carteira pessoal de investimentos. Todos os fundos imobiliários que acompanham minha carteira, todas as ações brasileiras, todos os ativos americanos que acompanham minha carteira, bem como todas as operações que eu faço no mês a mês, tudo que eu compro, tudo que eu vendo e o racional por trás delas. Por que eu compro, por que eu vendo, por que eu coloco um ativo em quarentena. Então você vai ter acesso a tudo isso, tá? E como eu tinha prometido, eu vou compartilhar agora com vocês, vou ler agora com vocês alguns dos depoimentos que eu vou mostrando aqui na tela para ir lendo com você. Então, o primeiro deles, a pessoa falou o seguinte: venho agradecer muito sinceramente a realização do curso Sociedade Milionária. Esse curso foi um divisor de águas na minha vida, pois iniciei meus investimentos em 2021, aos 45 anos, após uma vida financeira totalmente indisciplinada e já próximo à minha aposentadoria. Com certeza escolhi a pessoa certa para me guiar. Você e toda a sua equipe estão de parabéns, Rafael, pela maneira como conduzem o processo de aprendizado, pela seriedade e respeito dispensado aos alunos, bem como pelo nível de excelência no conhecimento, o que nos faz sentir realmente segurança na absorção das orientações. Serei eternamente grato por tudo. Você e todos os que fazem parte do seu trabalho agora fazem parte da minha vida e história de enriquecimento e liberdade financeira. Que o Todo-Poderoso continue guiando e iluminando a sua vida. Muito obrigado. Depoimentos como esse chegam até a emocionar, porque mostram que a Sociedade Milionária é mais do que apenas um curso sobre investimentos. É um curso que muitas vezes muda o teu estilo de vida, a maneira como você enxerga a vida, como você enxerga o seu futuro financeiro, como você enxerga a importância de buscar cada vez mais liberdade, porque isso é transformador na vida de cada um delas, de cada pessoa, né? Outro depoimento aqui da Pamela, né, que ela falou: gostaria de elogiar o Rafael e sua equipe sobre todo o conteúdo do curso, é incrível. E a cada aula eu fico impressionada com a forma e a clareza que é explicado tudo. Estou muito feliz e satisfeita, minha melhor aquisição. Outro depoimento aqui, de uma aluna que falou: hoje eu recebi dividendos e senti o gostinho de reinvestir nas ações que eu já estudei contigo. Quer saber o melhor investimento que eu fiz? Ser tua sócia. Minha carteira está linda de viver com suas dicas valiosas. Mesmo com as turbulências do período, percebi que tenho as melhores empresas e não tenho medo nenhum das chacoalhadas do mercado. Tive o melhor professor, não deixo nunca mais a Sociedade Milionária. Isso é outro ponto interessante, porque é muito mais do que apenas os resultados. É a segurança que o conhecimento passa para você, passa para as pessoas. Porque, mais uma vez, um dos maiores problemas de você investir por conta própria é que muitas vezes você se sente inseguro, sente que não está fazendo a coisa da maneira correta, que você vê lá uma dica de um assessor, vê uma notícia de uma empresa falando mal da empresa que você é sócio, ou recomendando uma empresa que você não é sócio, que você já estudou e sabe que ela não é boa, e você fica meio com o pé atrás.
E esse tipo de conhecimento, ele vai te dar segurança para saber que, tipo, não, minha carteira tá ok, tá caindo, não, mas eu tenho as melhores empresas. Vai ser o que os outros estão falando que vão interferir na minha tomada de decisão, tá? E além de depoimentos, tem também as pessoas que compartilham o seu crescimento dos dividendos. Tá? Então tá aqui uma pessoa que começou praticamente do zero e já ganha agora mais de R$780 de dividendos com o passar do tempo, desde que ela entrou na Sociedade Milionária, que é o que ela mostra, que fala até aqui da bola de neve crescendo, né? E é justamente isso, quanto mais você reinveste junta com os novos aportes mensais, mais essa bola de neve cresce. Outro aqui depoimento mostra uma carteira, uma renda que passou de R$1.400 para mais de R$2.600 num período de menos de 12 meses. Então é um outro crescimento muito relevante que essa pessoa teve depois de colocar em prática os conhecimentos que ela obteve na Sociedade Milionária. Outro também passou aqui de R$590 para R$2.900 num período também de 12 meses. Então veja só o crescimento que essa pessoa teve, um crescimento de mais de 5 vezes do valor da renda recebida em apenas 12 meses. Isso é um crescimento muito relevante. Outro aqui compartilhou a sua planilha também, que passou de R$1.400 para R$2.100 num período de 6 meses, também um crescimento absurdamente avassalador. Ou também mostrou a curva do gráfico aqui, um gráfico saindo lá do zero, quando entrou na Sociedade Milionária, para agora um valor que chega próximo a R$2.000 por mês, com rendimentos totais dentro da Sociedade Milionária. E aqui um outro depoimento bem legal, que ele fala que já me acompanhava e pelo conteúdo gratuito ele já tinha tido uma ideia do que seria a minha metodologia de investimentos, mas o conteúdo é tão bom que ele achou até injusto receber esse conteúdo sem pagar nada. Então esse é uma argumentação para você que talvez já me acompanha há bastante tempo e que nunca se tornou aluno meu, então vai lá, deixa de ser pão duro e entra na Sociedade Milionária, tá? Mas brincadeiras à parte, ele segue falando que ele achou injusto sair sem pagar nada e terminou assinando. E o comprometimento com o conteúdo, com as informações e a verdade sobre investimentos não tem preço, mas tem um valor enorme. Eu até parei de seguir alguns outros especialistas. Aqui tem tudo que você precisa de forma didática, prática e transparente. Parabéns, sócio. E para fechar, o depoimento desse aluno, o Flávio, que ele disse o seguinte: desde que comecei a investir seguindo seus investimentos, seus ensinamentos, me tornei uma pessoa mais estável emocionalmente, devido a essa atividade com a minha esposa, o que nos dá um senso de objetivo conjunto. Construí um pequeno patrimônio de R$110 mil em 2 anos e minhas finanças melhoraram absurdamente. Deixei de ser devedor. Sei que não é um patrimônio grande, mas construí ele sem ter uma renda fixa depois de tempos de desemprego e pandemia e com muita turbulência no meio. Na verdade, a Sociedade Milionária não me ensinou só a investir, me ensinou a viver melhor. Foi de longe meu melhor investimento até hoje. Esse depoimento, para mim, ele solidifica e resume o que é a Sociedade Milionária. É muito mais do que um curso de investimentos. É um curso de estilo de vida em que você passa a focar naquilo que realmente importa. Você passa a colocar o dinheiro para trabalhar para você, gastando cada vez menos tempo para cuidar dos seus investimentos, dada a simplicidade e a efetividade do curso, e mostrando que existem coisas muito mais importantes na sua vida. Então, é um curso que ele pode transformar não apenas teus investimentos, mas tua vida financeira de maneira global. Desde uma pessoa que não consegue nem investir porque gasta tudo que ganha, e aí começa a se organizar, começa a sobrar mais, paga as dívidas, começa a investir melhor, e uma coisa vai motivando a outra. É como fazer uma academia, por exemplo. Quando você começa a ver resultados, você começa a se empolgar mais para malhar. Você está mudando sua alimentação, você começa a emagrecer, ver resultados na balança, você começa a se empolgar mais. Então você encontra a motivação baseada nos resultados que você obtém. E na Sociedade Milionária você consegue ter resultados imediatos. No mês seguinte você já começa a receber dividendos, caso você ainda não recebe. Então é esse tipo de mudança que eu espero para você e sobretudo para a sua família, para o seu futuro financeiro. E é isso que eu espero que você tenha entendido, o poder que existe dentro da Sociedade Milionária. Se isso ficou claro para você, só tenho esse último convite a fazer. Toca no botão que está aqui embaixo desse vídeo. Quero fazer parte da Sociedade Milionária, quero entrar na Sociedade Milionária. Digita teus dados pessoais, digita teus dados de pagamentos e faz a tua inscrição. Vai ser um prazer te encontrar lá dentro, te encontrar nas aulas, nas lives mensais de monitoria. E independente da tua decisão, eu fico muito grato por você estar me assistindo aqui até agora, por ter consumido esse conteúdo que eu passei aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido muito, muito útil para você. Independente de você entrar ou não, espero que esse conteúdo que eu passei aqui já tenha sido, de alguma maneira, tenha te impactado positivamente e possa melhorar os teus investimentos e o teu futuro financeiro. Mas o que eu espero mesmo é que você entre. Não apenas porque eu vou ter esse retorno financeiro, mas principalmente porque eu acho que você vai ter um retorno muito maior.
Eu posso até receber agora R$ 997, mas eu acredito que você vai receber muito mais na sua vida financeira. Não apenas em termos financeiros, mas em termos de mudança de comportamento, de crença, de confiança, de segurança nos seus investimentos, de tranquilidade e de liberdade. É isso que eu desejo para você e para sua família, tá? Então, um forte abraço e a gente se vê lá dentro. Até mais.